O Código Penal é de 1940, se não me engano, mas teve uma reforma em 1984 da parte geral dele. Eu acredito muito que o Código Penal não seja um problema em si, tá? Claro que a gente tem que rever alguns delitos, algumas penas, para aumentar as penas. Eu sou a favor de aumentar várias penas de crimes, inclusive crimes contra o patrimônio, receptação, furto, roubo. Acredito muito que esse discurso de que não temos que aumentar a pena, não temos que deixar mais pessoas presas mais tempo, para mim isso é tudo falácia, isso é tudo querer passar na mão na cabeça de bandido. Para mim, quem comete algum crime, e aí crime comprovadamente, realmente a pessoa tem que ser punida e ficar um tempo preso. Sim. Porque realmente o objetivo da prisão, o primeiro objetivo é realmente reprimir aquele crime e dar, inclusive, o exemplo para a sociedade no geral, para não cometer mais aquele crime. Então, para mim, o Brasil, ele segue um caminho um pouco, vamos dizer assim, de passar a mão na cabeça, leniente, realmente, da cabeça de quem é bandido. Para mim, o que tem que passar para uma reformulação é do Código de Processo Penal. Que aí tem que ser realmente o processo em que vai se aplicar a pena tem que ser mais rápido e buscar, de alguma forma, fazer com que as pessoas que cometeram um crime, elas realmente permaneçam presas até a sua decisão, e assim que condenadas, elas sejam encaminhadas para a cadeia. Isso, claro, não é uma alteração só no Código de Processo Penal, a gente tem que fazer uma alteração na Constituição, mas reformular o sistema de justiça penal e criminal, para mim, é o caminho necessário para a gente resgatar o Brasil, colocar de novo de volta aos trilhos, um lugar que seja ordenado, que seja seguro, em que você saiba respeitar o direito do próximo, que basicamente isso a gente pode colocar a integridade física, o patrimônio, a própria vida dele. Entendi. Como que se pode dizer? Ao longo desse tempo, né, foram criando-se, como que se pode dizer, né? Atualizações, né? Sim. E acabam se usando o passado para julgar alguma coisa. Por que não tem aquela abolir, sabe? E atualizar definitivamente, sabe? Cara, então, o que eu aprendi lá dentro do Ministério de Minas e Energia? Sendo muito transparente. Você encaminha um projeto de lei, qualquer governo, você vai falar que, por exemplo, essa mesa é preta. Você não sabe se no Congresso vai sair ela laranja ou ela verde. Ou seja, qualquer projeto de lei que você encaminhe vai sair um pouco desfigurado do que você queria, ainda que fosse a melhor escolha. E um código geralmente tem 300 e poucos artigos. A probabilidade de sair um bando de realmente colcha de retalhos, ou seja, detalhes que não estavam previstos, detalhes que vão mudar muito, é altíssima. Então, por isso que fazer uma grande reformulação, por exemplo, de um Código de Processo Penal, de um Código Penal, de outros códigos, é muito complexo politicamente de fazer. Não é fácil. Então, por isso que fazem ajustes pontuais, ajustes, seja para aumentar uma pena de um crime específico, de outro, enfim. Para mim, fazer esses ajustes são os melhores caminhos do que para reformular todo. Para mim, a maior reformulação que deve existir, de fato, é do Código de Processo Penal e a gente resgatar a ideia da prisão em segunda instância. E a prisão, que eu digo, até para quem foi condenado na primeira instância, ser direto para a cadeia, como acontece na Inglaterra, nos Estados Unidos, os países que adotam o que a gente chama de common law. Basicamente, então assim, para mim, muito claramente, é essencial, claro, a gente reformular esses códigos, mas tem que se tomar cuidado que a gente não sabe o que vai sair de lá. Por exemplo, o pacote anticrime do Sérgio Moro. Tinham medidas lá que eram anticrime. Saiu o tal do juiz de garantia, que é o juiz que vai analisar o inquérito. Saiu a tal da audiência de custódia, que já era uma resolução do CNJ, mas foi solidificada no Código de Processo Penal. Veja, era um pacote anticrime, virou quase um pacote antipolícia, um pacote realmente a favor do crime. Então, a gente não sabe o que vai acontecer e era uma lei que buscava alterar tudo. A lei de execução penal, Código de Processo Penal. Seria então, uma boa reformulação. Né? Exato, mas para mim, por isso que assim, quando a gente manda uma reformulação muito grande, geralmente sai problema. Para mim tem que ser reformulações pontuais para realmente tratar os temas que a sociedade exige. Como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, furto de cabos de energia. Quando eu estava no Ministério de Minas e Energia, estava trabalhando um projeto de lei para alterar essa parte do Código Penal, para fazer com que as leis fossem mais severas para quem receptava cabos de energia,
ou cabos de telefonia, cabos de internet, e quem arrancava os cabos de internet fazia o furto. Então, para mim, essa alteração pontual ia ter uma resposta essencial. Então, essas medidas, que são, às vezes, mudanças poucas, vão trazer um resultado muito maior do que, às vezes, você fazer um tratamento de toda a reformulação de um código penal, de código de processo penal, porque você não sabe o que vai sair dali. Entra, que são pessoas que, como o Coronel Cajueiro falou, né? Pessoas não concursadas, né? Que acabam definindo o futuro do país, né? E por que eles definem as leis, né? Os juristas montam, mas eles que aprovam não, e não se deixa, por exemplo, o judiciário resolver a questão do judiciário. Então, vamos lá. Assim, para mim, os políticos têm que continuar realmente sendo eleitos. Não dá para fazer concurso. Se a gente hoje, se eu parar para perguntar para quem é servidor, o concurso público é a melhor forma de escolher as pessoas? Eu vou te dizer que eu não sei se vai ser o melhor funcionário que vai exercer aquelas atividades. O concurso público ele é só um instrumento que foi pensado para você selecionar de uma maneira imparcial. Ou seja, não ter corrupção, não ter favorecimento de ninguém. Então, esse é um objetivo do concurso público. Mas, será que ele escolhe a melhor pessoa para aquela função? Sempre tem a dúvida se é esse o melhor instrumento ou não. Tá? Isso é uma dúvida válida, que são discutidas. Agora, quando a gente fala o seguinte, não, tem que ser concursado, propriamente o pessoal do STF, tudo mais, eu tenho dúvida se é o melhor instrumento. Para mim, o melhor caminho, de fato, é fazer com que o Senado, que é aquela pessoa que fiscaliza quem foi indicado pelo presidente da República, exerça a sua atividade, como acontece nos Estados Unidos. Você faça perguntas jurídicas e não perguntas de saber se você vai ser preso ou não vai ser preso, de saber se você como é que se você é garantista ou não é garantista. Tem que saber fazer perguntas claras, técnicas, jurídicas, os senadores fazerem isso para os ministros que são indicados. Então, assim, hoje no judiciário, os juízes entram enquanto concurso público. Já chega no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, que é a segunda instância, advogados e Ministério Público são indicados. Para mim isso é um problema já, porque gera uma ideia de uma política tanto da OAB dentro do Ministério Público. Agora, pensando em STJ, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, para mim não tem problema nenhum sem indicação. Desde que a gente melhore essa análise do que o Senado tem que fazer. Mas as leis são aprovadas por políticos porque é assim desde a época que foi pensado o sistema. E eu não vejo problema nenhum quanto a isso. Por quê? Se a gente fosse pensar só jurista, assim, eu fiz mestrado na UERJ e na Unirio. A maioria, 99% de quem, por exemplo, faz mestrado ou doutorado na UERJ em Direito Penal, desculpa, é de esquerda progressista. É o que a gente chama de abolicionista, que eles acham que a prisão não é o melhor caminho para nada. Você quer que os bandidos fiquem na rua ou vocês querem que os bandidos fiquem presos? Agora, a pergunta é importante, por quê? Se é só os juristas, por exemplo, da UERJ que fazem esse tipo de lei, o que eles vão fazer? Não vai ter que ter pena nenhuma, as pessoas vão ter que fazer prestação de serviço à comunidade, ainda que tenha matado alguém, esse cara tem que ficar solto, pô, tadinho. Ele foi uma vítima da sociedade. Eu não quero esse tratamento. Então, por isso que tenham políticos para pegar essa sensação da população, que os juristas, por vezes, e a elite da sociedade brasileira fica um pouco avessa a esse sentimento de que a gente quer de justiça, realmente de ter uma resposta. Para mim, os políticos são importantes quanto a isso. Pessoas que vão nos representar para defender isso. Mas aí é um detalhe muito importante, para assim. Isso só vai acontecer se a gente começar a tratar com responsabilidade quem a gente coloca lá dentro. Porque tem muita gente que anuncia um discurso de que eu quero punir, eu vou punir, mas chega lá na hora, quando assume a posição de deputado federal, de senador, de deputado estadual, de vereador, de prefeito, de governador, de presidente que for, atua totalmente de maneira diferente. E isso tem que ser o seguinte, cara, ainda que seja uma forma de não ter mais esperança, mas a gente tem que ter esperança que a democracia ela vai se renovando. 4 anos a gente tem possibilidade de colocar o cara de novo. Exatamente. Então, assim, pra mim, a política, ela é o caminho, não tem como a gente viver sem a política. Mas a gente faz política dentro de casa. Quem aqui não faz a política com o seu marido, com a sua esposa, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho? A política faz parte. Dizem em filosofia que a gente é um ser político, naturalmente. A gente faz relacionamentos. Ninguém conseguiria viver sozinho enquanto ser humano. Então, para mim, a política é uma coisa normal do ser humano. A gente só tem que parar de tratar a política do jeito que ela já... A realidade ela mostra que é uma política complicada, complexa, que são pessoas que participam, que realmente não são as melhores pessoas, só que está nas nossas mãos, enquanto cidadãos, realmente colocarmos pessoas melhores. Então, para mim, pessoas mais novas que surgem são um caminho realmente para mudar a política, eles precisam e tratar
com responsabilidade todos os assuntos que toda a população quer.